Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Aqui eu te ajudo com dicas e estratégias para ajudar você aí a viver daquilo que você ama fazer. Eu sou Flávio Moreira e eu sou um obstinado por ajudar aspirantes a empreendedores a viverem daquilo que gera maior satisfação, motivação e realização para as suas vidas por meio, é claro, do empreendedorismo. Então, se essa é a sua, por favor, não saia daqui que hoje a gente vai conversar mais sobre isso. Eu já falei semana passada que eu tô fazendo uma fase de testes. Eu tô em fase de testes com o Vem Comigo podcast ao vivo. É uma experiência que eu tô fazendo aqui usando o Instagram. E, na verdade, o programa no formato podcast vai ao ar no sábado. Mas eu tô testando esse modelo pra gente fazer ao vivo, pra eu estar mais presente aqui no Instagram, fazendo lives por aqui, que eu sei que é importante e abre um caminho pra, no ao vivo mesmo, eu poder interagir com quem tá aí me ouvindo. Hoje, né, eu quero falar com você, especialmente para você, como você pode usar o trabalho, como o trabalho remoto, na verdade, ele pode ser uma ponte para quem quer empreender, para quem tem esse desejo de criar o próprio negócio, de ter ali a visão, a gerência dos próprios horários, estabelecer o seu horário de trabalho, ter mais tempo com a família, com os filhos, marido, esposo, namorada, enfim, e como tirar proveito disso através do trabalho remoto e, ao mesmo tempo, empreender, que é provavelmente o seu foco, se você quer muito isso. E eu vou falar como o trabalho remoto, esse momento que a gente vive, pode inclusive ser essa ponte te ajudar a fazer esse movimento. Então, esse é o tema de hoje, né? E o que eu quero falar com você, especialmente nesse tema sobre isso, é o seguinte, né? Eu tô aqui com a minha famosa lista que vai me ajudando aqui, então às vezes você vai me perceber olhando um pouco para lá, se você tá vendo o vídeo, não ouvindo pelo podcast, você vai me ver olhando um pouco para lá, que eu tô seguindo aqui um roteirozinho que eu tenho, porque eu anoto muitas coisas que eu quero tirar proveito, trazer para você aqui. E a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, né? Como é que esse tema surgiu e eu trouxe ele para cá? Não só pela necessidade de quem quer abrir um negócio e trabalhar de maneira própria, né, tendo o próprio negócio, mas também porque recentemente saiu um artigo de uma famosa revista britânica chamada The Economist. É muito provável que você conheça essa revista, se não, tá tudo bem também, mas ela é uma famosa revista do ramo de economia. E nessa revista, eles vêm falando sobre eles reuniram especialistas, tá? Especialistas de economia que entendem de inovação, e eles foram falar sobre previsões para o ano de 2021. A gente está aí no quarto mês do ano de 2021. Se você está assistindo isso aqui ao vivo agora e ainda nesse mês de abril aqui desse ano, mas eles lançaram algumas previsões, algumas coisas que eles acreditam que vão acontecer, que são tendências para 2021. Eu me arrisco a dizer que, na verdade, essas tendências, elas não são nem só para 2021, mas para 2022, 2023, 2024 e por aí vai, porque tem muita coisa que está muito relacionada ao momento que a gente vive, mas que veio para ficar. Quer ver um exemplo disso aqui? Um desses exemplos é a questão do trabalho remoto, né? Muita gente quer voltar a trabalhar socializando com pessoas, estando em escritórios novamente, tendo a companhia dos seus pares, dos seus gestores, né, dos companheiros de trabalho para trocar ideia, né, e sair daquela coisa muito isolada. Porém, o trabalho remoto, segundo as previsões dessa revista do The Economist, veio para ficar. E aí, Marvin e Dani também estavam online. Obrigado aí pela presença de vocês. O trabalho remoto ele veio para ficar, ele é uma realidade já, né? Ele veio para fazer parte desse momento que a gente vive e é uma realidade que não vai embora mais. Inclusive, algumas empresas, né, já anunciaram que não vão voltar para o modelo de trabalho como era antes, em escritórios, com as pessoas sendo locadas, né, num espaço onde todo mundo está por lá. Muitas empresas estão abandonando esse modelo, devolvendo escritórios que antes eram alugados. Então, esse é um momento que não mais está se sustentando. E o que está acontecendo? Veio esse trabalho remoto, muito em função do momento que a gente vive, mas ele veio como tendência também para que fique, né? Então, esse é o modelo. E o que acontece que a revista apontou muito interessante também, né? Com esse trabalho online, as pessoas mais em casa trabalhando de forma remota, né? Muitas necessidades, né? As casas vão precisar ser mais adaptadas a essa realidade de trabalho em casa, um movimento já
percebido pelo ramo imobiliário é a procura das pessoas por imóveis mais espaçosos, onde elas possam ter algum lugar, um espaço, né, onde elas possam colocar uma espécie de escritório, algum espaço dentro de casa onde elas possam trabalhar, mas que elas não vão necessariamente para uma casa que seja apertada, pequena, mas uma coisa mais ampla, porque elas passam mais tempo em casa, então elas querem circular mais e não ficar presas em ambientes muito fechados. Então tem algumas tendências aí interessantes, então por isso que as casas também vão precisar ser adaptadas com certas tecnologias e ao mesmo tempo as pessoas estão buscando coisas, ambientes, né, mais amplos também, né? Há uma tendência para reuniões mensais sendo realizadas em ambientes mais divertidos, em ambientes diferentes, mais descontraídos, diferente da realidade que a gente tinha dentro de escritório, é uma tendência também. E muitos escritórios também vão fechar. A gente já está vendo, como eu falei aqui, que muitos escritórios estão fechando e a The Economist afirma que um grande percentual, assim, muitas empresas vão fechar seus escritórios também por conta dessa coisa das pessoas estarem trabalhando mais em casa, né? É uma coisa que vai continuar, é contínuo, vão ter os fechamentos de escritório. Esse modelo retrógrado, né, que a gente via de negócio até aqui, onde as pessoas estavam lá dentro do escritório, vai dar lugar às tecnologias disruptivas que vão surgindo, que já estão surgindo, mas já vêm surgindo ao longo dos últimos anos e que vem muito mais por aí para ajudar a essa nova realidade. A inovação, a tecnologia vai trazer mais soluções para isso. E também não vai ter mais, a produtividade ela não vai ser mais medida por um chefe te vigiando, vendo se você está fazendo ou se você não está fazendo, se você está produzindo ou não. Não. Vai dar lugar, através das tecnologias, novas plataformas que vão medir mais o desempenho dos seus colaboradores, funcionários, enfim. Vai haver uma medição muito maior das tecnologias, do desempenho através das tecnologias cada vez maiores, coisas que vão vir por aí para medir esse desempenho e a produtividade, né? Não vai haver mais essa necessidade de contratar alguém local para as oportunidades de trabalho, porque agora a coisa está realmente mais global, né? A pessoa pode estar morando no Rio de Janeiro e trabalhar para uma empresa nos Estados Unidos, pode estar morando na China e estar trabalhando para uma empresa em Portugal, por exemplo. Então, esse tipo de coisa não vai precisar demandar a pessoa do Rio de Janeiro trabalhando no Rio de Janeiro, uma pessoa, sei lá, do Rio Grande do Sul trabalhando no Rio Grande do Sul. Não, o trabalho ficou mais global e essas oportunidades vão estar aí dessa forma. A força de trabalho, né, que vai ser drasticamente reduzida e substituída pela inteligência artificial. Esse é um movimento também que já está acontecendo e vai ser cada vez maior. A inteligência artificial surgindo como um aliado, mas ao mesmo tempo isso vai fazer com que alguns postos de trabalho sejam ainda mais reduzidos, porque a tecnologia vai fazer com uma forma mais, de repente, mais assertiva, mais eficiente, mais rápida do que o ser humano pode fazer para aquelas atividades, aqueles trabalhos que são mais repetitivos, mais braçais. Então vai dar lugar a isso, a tecnologia vai continuar avançando e muito em relação a isso. E, como consequência disso, mas não só isso, existe uma questão econômica, vai haver, né, já previsto para esse 2021 e os próximos anos, uma grande crise global nos empregos, muitas demissões. Isso é uma parte que a gente pode encarar como, em parte, triste, mas eu vou dar um outro lado que nem tanto, por algo que eu vou falar mais à frente aqui. Mas é uma tendência ainda a haver ainda mais desemprego. Mas calma, eu vou lançar um outro olhar sobre isso. Isso aqui é uma previsão da The Economist, como eu venho falando. Vários candidatos vão ser aceitos sem a formação universitária, né, para cargos que não têm alta complexidade, e aí, mas que tem experiência naquilo. Então essa coisa da formação, né, dependendo da atividade, não vai ser muito exigida. Então também tem essa mudança, né? Então lança uma situação aí de que abre mais portas para o trabalho remoto, entende isso? Consegue ver essa situação? A economia também pessoal se contraindo, as pessoas consumindo menos, tá? As roupas de luxo vão perder espaço para as roupas casuais, que vão ter uma demanda maior por procura, por compra, porque as pessoas estão mais em casa, mudaram seu estilo de vida. Então, aquelas roupas cheias de pompa, muito luxo, não fazem mais sentido para essa nova realidade que a gente está vivendo, né? Então, isso também é uma modificação.
As famílias também direcionando os seus gastos, os seus custos para objetivos diferentes que antes, para atividades diferentes que antes não tinham muita demanda para a família. Isso é a coisa que começa a acontecer. As pessoas vão repensar, já estão repensando, na verdade, os seus objetivos pessoais de trabalho, muita coisa sendo mudada, então muita gente também já pensando que, cara, trabalho remoto, independente de que empresa eu tô, ou o que eu vou fazer daqui para frente, faz mais sentido. Muita gente tá vivendo essa realidade e começando a pensar mais por esse lado, né? As pessoas repensando mais saúde, mais dinheiro, mais espiritualidade. Foi algo levantado como previsão da The Economist, essa revista britânica, e também acumular, consumir bens materiais. Isso tudo tá caindo meio que em desuso, está sendo aos poucos descontinuado, porque as pessoas estão tendo uma outra atenção, tá? Mais para uma coisa mais espiritual, mais para uma coisa mais voltada à saúde, a relação das pessoas com essas coisas, com o envolvimento do bem material, adquirir bens materiais, tem mudado e vai continuar mudando bastante ao longo dos próximos anos, né? Como eu falei, inovação e tecnologia vão trazer, né, muitas coisas novas, vão ser a nova base de conhecimento, a inovação, a tecnologia e o pensamento mais natural e lateral, tá? E as consultas médicas, esse ramo vai mudar bastante, né? A gente já está vendo consultas, algumas delas sendo feitas por teleconferência, e a tendência é que isso aumente, inclusive com o apoio de novas tecnologias que a gente ainda não viu tudo, tem muito mais por vir para que o atendimento dos médicos via teleconferência seja algo maior e melhor e sendo feito com coisas que a gente até nem consegue imaginar, porque a gente não sabe o que vem de tecnologia para ajudar a suportar isso. Então, tem muita coisa chegando. Eu sei que no momento em que eu falo isso, é capaz de você estar pensando, Flávio, mas esse mundo que você está falando não é para todo mundo. Nem todo mundo vai poder trabalhar em casa, ter um trabalho remoto, tem uma questão de infraestrutura dentro de casa, nem todas as pessoas têm um trabalho que dependem disso. E aí vem o ponto que eu vou falar para você. Sim e não. Por que o sim? Sim, porque nesse momento da humanidade, nem todas as atividades realmente se enquadram na questão do trabalho remoto. Isso é um fato. Realmente tem atividades, trabalhos que dependem da pessoa em loco, seja por uma questão industrial, de equipamentos, que não tem como a pessoa levar equipamentos para fazer em casa. O processo precisa ser feito em um local mais amplo, com algumas coisas que e também não tem como, né? Depende das pessoas com mais proximidade para encaixar certas etapas do processo. E aí é verdade, tudo bem. Então, esse é o lado do sim, não é para todo mundo, mas neste momento, que não é para todo mundo. Mas aí vem o lado do não também, que é pelo seguinte, na verdade não, porque esse modelo ele veio para ficar, como eu falei lá no início. A previsão do The Economist mostra uma coisa, tudo bem que o que ela está falando, não é que vai ser verdade, vai ser tudo assim, mas uma boa parte do que eles estão prevendo a gente já está vendo na realidade. E é um momento, aliás, é um modelo que mostra que é um caminho sem volta. No futuro, até essas etapas, a gente não sabe como ainda, a gente não tem essa visibilidade disso, mas já tem gente trabalhando para isso. Essas etapas e a tecnologia vai ajudar bastante de pessoas que precisam estar em loco. Isso, daqui a algum tempo, não vai precisar ser feito dessa maneira. E engana-se quem pensa que isso é um futuro muito distante, muito lá à frente. A evolução tecnológica ela está cada vez mais rápida e o momento que a gente vive está pedindo uma aceleração ainda maior da tecnologia para se adaptar a esse momento e ao enquadramento das necessidades, a forma como as empresas e as pessoas caíram na real para algumas coisas, do que tem de tendência e tem de realidade. Então, é um caminho sem volta, todos iremos para esse destino aí de um mundo feito totalmente diferente do que a gente estava acostumado até fevereiro e início de março de 2020, tá? E aí eu quero te falar sobre a questão qual é a solução para isso tudo, tá? E por que o trabalho remoto é a ponte para que você possa empreender se você tem o desejo de empreender. Porque a solução para isso é você criar o seu próprio trabalho. Você criar o seu próprio trabalho, tá? E criando o seu próprio trabalho, você começa a adotar uma postura onde você vai se perceber que você já não se assume. O Felipe tá aí, o Alexandre também, quero agradecer a presença de vocês aqui na live, valeu.
Foi muito bom, o Rodolfo também teve aqui. Mas essa questão do trabalho dessa forma mostra o seguinte, né? Que as pessoas vão começar a ver com esse trabalho remoto que elas não precisam ser e adotar uma postura de colaborador da empresa, um funcionário da empresa simplesmente. Mas ela, enquanto ela está ali no trabalho remoto, ela começa a ver que ela pode executar aquilo de qualquer lugar em que ela estiver, por isso leva o nome de trabalho remoto, e ela pode agregar valor para outras empresas e outros negócios, né? Além da forma como ela está. Porque assim, como ela agora está em casa, ela pode trabalhar para outros lugares, já que ela assume uma postura de trabalho remoto. Isso ajuda, inclusive, também a pessoa a criar um senso de como um profissional com autonomia. Veja, eu não estou falando exatamente do profissional autônomo como você conhece nesse sentido, mas autonomia no seguinte sentido, né? De você ter liberdade, autonomia de fato, para que você faça as coisas. Porque, como eu falei, né, e a The Economist deu como exemplo, eu falei nos pontos iniciais, não vai ter ninguém te vigiando para dizer como você faz, como você deve fazer, como não deve fazer, se você já fez uma determinada atividade ou se não fez. As coisas vão ser medidas diferentes. Então você passa a ter que criar e se policiar para desenvolver um senso de autorresponsabilidade ainda maior. Você vai precisar, né, ter um senso muito forte do que está nas tuas mãos e no teu controle e que só depende única e exclusivamente de você para que seja desempenhado. Porque não vai ter mais vigilância, perdão. Vai ter ninguém te dizendo e vendo se você fez ou não. Então, o senso de autorresponsabilidade vai ficar ainda mais aflorado, ou pelo menos se espera que fique mais aflorado, e se não está, você vai precisar se desenvolver como um profissional que consegue ter a sua disciplina, a sua autodisciplina, né? Porque ninguém vai fazer isso por você. E também, né, o seguinte, né? Quando você desenvolve esse senso da autorresponsabilidade, você vai naturalmente desenvolvendo, né? Se é que você ainda não tem isso bem desenvolvido, vai parar aos poucos de terceirizar a culpa por aquilo que você não consegue fazer acontecer, porque você não vinha fazendo pelas suas próprias ações, e ao mesmo tempo vai desenvolver mais a iniciativa, a acabativa. Então você vai também desenvolver um senso de iniciativa, de acabativa. O que é isso, acabativa, né? De não deixar as coisas pelo meio do caminho, mas concluir, né? Não só iniciar e fazer pela metade, de repente esquecer e deixar para lá sem ter concluído aquela etapa. Mas você vai precisar acabar. O teu desempenho está sendo medido através do que você entrega. Então, tem essa questão que vai ficar cada vez desenvolvida, ou você vai precisar desenvolver. Tá? E para que essa questão do trabalho remoto? Como isso pode te ligar ainda mais ao empreendedorismo se você tem esse intuito? Porque para que você fique menos dependente também dos trabalhos que podem ser facilmente substituídos pela tecnologia. A The Economist, como eu falei ali mais atrás, a The Economist prevê, e a gente já sabe porque isso é uma coisa que acontece ao longo dos últimos anos, prevê a tecnologia entrando fortemente em atividades que são mais braçais, mais repetitivas e que acabam, né, fazendo com que profissionais que as executavam sejam substituídos pela máquina, pela tecnologia, pela inteligência artificial. Então, se você só sabe executar atividades repetitivas, você vai perder o posto e vai ter muita dificuldade de conseguir se recolocar se o teu objetivo não é empreender. Eu tenho uma opinião sobre essa coisa do que acontece, mas eu não vou falar aqui para não influenciar nada, tá? Mas eu quero. Você vai ter mais dificuldade se você não desenvolver a tua autonomia como profissional. E vem um lado bom dessa situação toda aí, quando você faz isso, que é o seguinte: cada vez mais, como a máquina vai estar executando aquelas coisas mais repetitivas e mais braçais, vai ser exigido que você utilize coisas que a máquina, habilidades, talentos que a máquina não tem como substituir o ser humano. Um exemplo disso é a criatividade. A máquina, ela pode fazer muito bem, pode ser muito eficiente, fazer em menos tempo, reduzir os custos, mas ela não é capaz de ser criativa, pelo menos não ainda. E talvez isso demore ainda um bom tempo para que aconteça. Então, tem uma coisa que o ser humano tem uma extrema capacidade de fazer, que é a parte criativa. Ah, Flávio, mas eu não sou uma pessoa criativa.
você é sim criativo, talvez você só esteja paralisado, parado, precisando reaprender sobre como utilizar a sua criatividade. Mas é algo que pode ser novamente desenvolvido. E cada vez mais esse mundo, onde várias coisas repetitivas estão exigindo a entrada da tecnologia, vão fazer com que você precise desenvolver a criatividade e outras habilidades que você, como ser humano, pode desenvolver porque só você tem como fazer. Então, se prepare para essa era, tá? Ah, também essa questão toda te coloca para que você consiga usar mais os seus talentos, as suas habilidades, aquelas coisas de ser humano, como eu vim falando até aqui, mas aquelas aptidões que são características do que você tem na tua pessoa, no teu perfil, na tua personalidade. Provavelmente, quando eu falo isso, você começa a lembrar: realmente, eu desenho muito bem, realmente, eu tenho uma comunicação muito boa, pô, realmente, eu tenho uma análise excelente. Então, tem coisas que, se você já tem naturalmente, você pode começar a pensar como você agrega valor para pessoas e sociedade com que você tem. E agora ficou muito mais fácil você atingir as pessoas, não só a tua comunidade, mas além de você, porque você agora trabalha remoto. Você tem o trabalho remoto vindo até você. Então, isso é uma realidade, você está inserido nessa realidade. Então, atingir outras pessoas é algo que fica muito mais viável e muito mais fácil. Então, é isso também que começa a acontecer, tá? Quando aquela onda que eu falei de desemprego, ela começar a ficar ainda mais intensa do que já está, né? Você já está um passo ou muitos passos à frente, porque você já desenvolveu esse senso de aproveitar o trabalho remoto para criar o seu próprio trabalho, usando suas habilidades, seus talentos, para agregar valor para toda uma sociedade, para outras empresas ou pessoas. Então você já está lá, você já vive essa realidade, você já vive com essa mão na massa, então você faz toda uma construção a partir daí. Você larga na frente, não para competir exatamente com os outros, só que aquele aprendizado que você ainda precisaria ganhar a partir do momento que você fica desempregado, não, você já começou antes que isso acontecesse. E claro, quando eu falo isso, eu não estou desejando, se você está empregado, que você fique desempregado, não é isso. Mas eu estou te mostrando uma visão da qual você pode se aproveitar para se planejar, para se programar, para que você haja com antecedência para uma tendência de mundo que vem por aí. Não sou eu, Flávio, que estou dizendo. Como eu falei, eu estou trazendo dados que vêm da revista The Economist com especialistas reunindo conhecimento do que ele já vem de tendência para mostrar o que vem por aí em 2021 e nos próximos anos. Tá? Um exemplo claro que a gente vê disso aqui é assim, no ramo de alimentação, por exemplo, eu não sei se você sabe, mas o ramo de alimentação, muitos restaurantes perderam seus cozinheiros nos últimos meses porque essas pessoas foram lá abrir os seus negócios. E por que esses cozinheiros abandonaram o emprego para abrir o seu próprio negócio? Porque eles perceberam uma oportunidade de mercado que foi muitas pessoas em casa, trabalhando de casa, muitas pessoas não vão para o trabalho. Muitas delas não sabem cozinhar, não gostam de cozinhar ou acreditam que não tem tempo para fazer isso, não querem ir lá pegar. Então, eles estão vendendo as quentinhas, alimentos para essas pessoas diariamente e criaram o seu negócio. E estão lá aí vivendo disso e abandonaram seus empregos para seguir nesse rumo. Olha aí, eles enxergando uma oportunidade diante de uma crise, de uma mudança, né, de comportamento da sociedade, eles aproveitando. Quantos outros vários mercados que eu nem falei aqui não estão fazendo o mesmo, não está acontecendo o mesmo que acontece como no ramo da alimentação, justamente por causa dessa mudança de comportamento do consumidor. Então, no trabalho remoto, você pode pensar em como, com seus talentos e habilidades, você pode aproveitar essas oportunidades que estão por aí diante do momento que a gente está vivendo e que vai ser tendência daqui para frente, tá? E claro, né? Você pode juntar o que você tem de habilidades, talentos, né? Com a tecnologia que está disponível, a internet, que é uma tecnologia disponível, e por trás dessa tecnologia, ainda mais tecnologia, são as plataformas. A gente tem milhares de plataformas no mundo todo que a gente a um clique consegue acessar e que nos ajudam a colocar a nossa criatividade em prática para entregar valor.
para solucionar problemas de toda uma sociedade, de todo um mundo que está clamando e pedindo soluções para esse novo modelo que está acontecendo. Edson, valeu pela presença, obrigado por entrar aí. Valeu, continua aqui, manda aviãozinho para a galera que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Eu estou falando de como o trabalho remoto pode ajudar as pessoas que querem empreender a chegar nesse caminho do empreendedorismo. Então, a gente começa a ver uma série de coisas. Olha quanta coisa eu falei para você aqui nessa live, nesse programa, nesse Vem Comigo podcast, que está sendo ao vivo, de coisas que estão por aí, né? No próximo Vem Comigo, na semana que vem, eu vou fazer uma nova live na próxima, provavelmente na próxima segunda-feira, mas fica atento aqui no meu Instagram, que eu vou atualizar. Eu sei que hoje eu tô fazendo quarta, na última eu também fiz na quarta, mas talvez eu mude para segunda e você vai receber, se ficar aqui atento ao meu perfil, eu vou dar essa notícia para você. Na semana que vem, na próxima live, o próximo Vem Comigo podcast, eu vou falar ainda sobre essas previsões da revista The Economist para 2021, só que eu vou falar sobre o âmbito das oportunidades reais, tá? Que você pode usar para que você comece a empreender. E claro, você sabe, eu não quero te empurrar oportunidade por oportunidade só para você começar a empreender, mas o meu lema é que você empreenda com o que faz sentido para você, com algo que você empreenda de propósito, não só porque é uma mera oportunidade, mas que você utilize o que você tem de forças, talentos e habilidades em prol de solução de problemas para pessoas, para todo mundo pedindo coisas que ainda faltam, tem muita coisa precisando de solução. E de repente você tem um talento, tem uma habilidade, uma experiência e um conhecimento para criar essas novas soluções que estão sendo demandadas nesse mundo que é tendência, não só para 2021, mas para os próximos anos. Então a gente está vivendo uma nova era, a gente está vivendo uma era de mudança de ciclo. Então é muito importante que você agarre essas oportunidades e veja isso, entre nisso aí, para que você, aproveite, mas não empreenda só por empreender, só por necessidade. Claro, a gente sabe, existe a questão da necessidade e você faz também por isso, mas que seja de propósito, porque você vai se satisfazer mais empreendendo dessa forma e também porque, além disso, você vai agregar mais valor e vai conquistar o que você quer muito mais rápido, porque você já tem habilidade, com muito menos esforço e com o dobro de performance, dando o dobro de resultado do que se você fizesse com algo que você está pegando só oportunidade pela oportunidade, mas você não tem o menor talento para fazer aquilo. Então, por isso que eu prego esse lema e eu estou trazendo isso tudo para você, só que na semana que vem, no próximo, eu vou falar sobre as oportunidades que a The Economist listou para os próximos anos, principalmente para 2021 e daqui para frente, mas de oportunidades reais que estão por ali. Quem sabe você não vai encontrar nessa lista do que eu vou discutir algo que se alinha com o que você tem de habilidades, talentos e experiência para ajudar esse novo mundo. Já pensou que incrível que vai ser? Então fica de olho. Segunda-feira que vem ou quarta-feira eu vou confirmar isso aqui no meu perfil no Instagram. Fica aqui de olho, me segue para você receber essa notificação. Eu vou falar sobre isso também. E eu tenho uma questão até muito interessante sobre essa coisa de conciliar, né? No meu programa de desenvolvimento pessoal do íntimo ao compartilhado, onde eu ajudo os aspirantes a empreendedores a fazerem justamente isso, né? Trabalhar com algo que faz sentido para eles através do empreendedorismo, usando o que eles têm de melhor. Teve uma cliente que ela fez 2 processos do íntimo ao compartilhado comigo. No primeiro que ela fez, o objetivo dela era se recolocar no mercado de trabalho. Ela queria também empreender, mas ela, por uma questão do que ela tinha de resposta de valor para ela precisava primeiro se recolocar no mercado de trabalho. Essa era a prioridade dela. E ali ela foi. Graça, obrigado pela presença, valeu! E ela foi lá, esse era o objetivo dela no programa. Naquela época, do íntimo ao compartilhado, ele, assim como é hoje, é voltado para a inteligência emocional, só que para todas as áreas da vida, independente se você queria empreender, se era propósito de vida, mas também para saúde, para relacionamentos, para criatividade, para sua felicidade. Era muito focado em diversas áreas. Hoje eu estou focado no empreendedorismo. É para isso que o do íntimo ao compartilhado serve. Mas naquela época, ela veio trazendo a recolocação no mercado de trabalho. E ela conseguiu, na metade do processo, ela conseguiu se recolocar. Mas lá nos planos dela, que a gente levantou, ela queria, e muito,
e ela botar em paralelo, colocar em paralelo desenvolver um projeto pessoal dela. Cleanto, valeu por estar aqui, valeu. Ela queria botar um projeto dela paralelo, que era ela empreender também, criar o próprio negócio. Ela é arquiteta, ela queria colocar em andamento um projeto que ajudasse outras pessoas comuns que não são da arquitetura, mas que têm a sua casa e precisam fazer certas coisas, e ela cria todo um modelo para ajudar pessoas comuns a fazerem coisas que elas precisariam, talvez, de um arquiteto, mas que dá para elas fazerem sem um arquiteto. Olha que ideia legal. E ela está desenvolvendo esse projeto, não abandonou, mesmo depois de se recolocar na empresa que ela queria trabalhar na empresa, ela tinha uma empresa dos sonhos para trabalhar, conseguiu se recolocar durante o do íntimo ao compartilhado, mas ela tá com o projeto dela em andamento aí a todo vapor. E é isso, ou seja, ela já está criando o próprio trabalho. Claro que eu não desejo isso, mas se amanhã depois acontecer alguma coisa e ela ficar desempregada, ou sei lá, como eu falei, aqui tem toda uma onda de mudança de mercado de trabalho, que os empregos estão acabando, uma era de empregabilidade está acabando para uma nova era que vem aí, que é das pessoas criando o próprio emprego. Então essa minha cliente, já está criando o próprio emprego, independente do que vai acontecer na frente, ela já está desenvolvendo o dela e é um empreendimento. Então, quanto mais a gente puder tirar proveito do trabalho remoto para criar o nosso próprio trabalho, mais a gente se aproxima do empreendedorismo. Você querendo ou não ser empreendedor. Mas se você não quiser, tá tudo bem. Você não precisa, você não tem que ser empreendedor. Mas eu tenho um palpite. Eu acho que esse vai ser um caminho natural. Eu acho que esse formato de CLT que a gente conhece até hoje vai ser um negócio que já vem passando por mudanças e vai passar por mudanças ainda maiores. E por isso que eu falo sobre a questão de você desenvolver a autodisciplina, a autorresponsabilidade, para que você se gerencie, saiba o que você tem capacidade de pegar, o que você não tem capacidade de assumir, seja por uma questão momentânea, uma questão de talentos, mas que ao mesmo tempo abre um mundo infinito de oportunidades para você agregar valor para pessoas, empresas, sociedade. Então, o trabalho remoto te ajude muito se você quer empreender, criar o seu negócio, a ser uma ponte para que você, através do seu próprio trabalho, seja também um empreendedor e comece a desenvolver o seu negócio. Tá certo? Eu vou abrir nesse momento a Mari Jen tá aí, obrigado pela presença. Pô, saudade de você, que bom que você tá aqui também acompanhando. Eu vou abrir esse momento aqui da live para perguntas, se a galera quiser perguntar. Teve um negócio que eu fiz que eu gostei muito e que eu vou fazer sempre nas lives, que é aproveitando para fazer um ao vivo. Se alguém quiser entrar comigo para bater um papo aqui comigo ao vivo, a gente divide a tela e conversa aqui para de repente tirar dúvidas, conversar um pouco. Eu só vou te pedir só um momentinho, porque como eu tô fazendo ao vivo, isso aqui vai virar um Vem Comigo podcast que vai ao ar nesse sábado. Então eu vou só fazer o fechamento para gravação, mas logo depois eu entro pra gente responder as dúvidas, tá bom? Então, se você tem essas dúvidas, quer falar comigo, você pode entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais. Eu tô no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, e vem fazer uma sessão gratuita do meu programa do Íntimo ao Compartilhado, que eu vou te ajudar com mais clareza para entender, cara, o que você vem buscando, como eu posso te ajudar para que você chegue mais rápido nessa criação do teu próprio trabalho e seja um profissional mais autônomo, tá certo? Então esse foi o Vem Comigo podcast de hoje e eu volto na próxima semana com mais.